coração. Eu creio que o Senhor tem algo reservado para as nossas vidas, Senhor. Nessa noite é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Quem está com a Bíblia aí, puder abrir, Mateus, capítulo 14, uma passagem bem conhecida, e eu quero dividir com vocês, amém? Mateus, capítulo de número 14. Eu vou estar lendo a partir do verso 22, amém? Mateus 14, 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Eu acredito que essa é uma passagem bem conhecida. Estava aqui agora lendo essa palavra. Deus falou algumas coisas comigo que eu quero dividir com vocês. E a primeira palavra que eu quero liberar para a vida de alguém é que o vento contrário não pode alterar a rota. Vou repetir. O vento contrário não tem o poder de alterar a rota. O texto diz, no verso de número 22, que é Jesus que ordena aos seus discípulos para entrar dentro do barco e atravessarem para o outro lado. O texto diz que imediatamente eles entram para dentro do barco. Em Marcos, né, os discípulos vão falar para Jesus assim que já era tarde. O texto começa dizendo que já era tarde. E mesmo sendo tarde, Jesus dá uma ordem para eles, dizendo: entra no barco e vai para o outro lado. Então, talvez sobre a tua vida há uma ordenança de Cristo, há uma ordenança sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Eu não sei o que Deus tem colocado sobre as tuas mãos ou o que Deus tem ordenado você a fazer. O texto diz que os discípulos entram no barco e começam a ir em direção ao outro lado. Só que o texto diz que quando chega no meio, levanta-se uma grande tempestade. Levanta-se um vento tão forte, um vento que a Bíblia diz que é contrário. Ou seja, enquanto eles estão tentando ir para frente, o vento está soprando ao contrário e levando eles para trás. É como se eles remassem e não saíssem do lugar. Talvez eu estou falando para mulheres que estão lutando, guerreando, só que parece que a vida não vai para frente. Parece que o vento, que a tempestade, que as tribulações da vida não permitem que essa mulher, que essa pessoa avance. Parece que eu estou pregando para mulheres que estão como que se tivesse perdida no meio dessa luta, dessa batalha, sem saber o que fazer. Só que quando você entende que foi Jesus que ordenou, Jesus que te colocou dentro desse ministério, Jesus que te colocou dentro desse emprego, Jesus que te colocou dentro dessa família, então ele se responsabiliza pela sua vida. Então a primeira ordem que você precisa entender é que você não pode retroceder, é que você não pode voltar, é que você não pode desistir, é que o seu olhar ainda deve estar firmado naquele que te fez a promessa, que os teus ouvidos ainda estejam atentos a ouvir as ordenanças de Jesus, ainda que os ventos contrários se levantem. Faça como esses discípulos, porque o que eu entendo, se há um vento contrário
que me sopra para trás e eu não consigo avançar, a primeira coisa que vem na nossa mente é: e se eu voltar? E se eu retroceder? E se eu desistir? E se eu abandonar agora esse propósito de chegar do outro lado e voltar para a beira da praia? Porque o texto é bem claro em dizer que o vento se levanta quando eles estão no meio, ou seja, já percorreram uma longa distância e a distância que eles percorreram é a distância que tem para eles chegar. Então, eles estão no meio daquela tempestade, ou seja, no meio do caminho, no meio da trajetória. Porque se o vento começasse a soprar já logo desde o início, talvez eles não entrariam dentro do barco. Talvez se o dia já estivesse mostrando que iria cair uma tempestade, talvez eles não entrariam dentro do barco. Por que nós aceitamos a chamada? Por que nós aceitamos o ministério? Porque quando Deus libera a palavra e quando nós iniciamos, as coisas parecem fáceis. Só que você já percebeu que é no meio do caminho que o vento sopra, que a dificuldade vem, que as provações chegam, que é quando você começa a se desanimar, é quando você olha para um lado e para o outro. Porque quando você lê uma palavra ou você ouvir uma pregação, você precisa tentar entrar dentro do texto. Imagina um mar, no meio desse mar, com uma tempestade. Vamos lá? Quem já enfrentou tempestade sabe que a primeira coisa que acontece é que o dia se escurece e torna-se como noite. Então, não dá para se enxergar nada. A chuva que vem é forte, o vento que sacode o barco é muito forte. As ondas começam a açoitar aquele barco que parece que vai afundar. Então, eles não estão vendo nada com os seus olhos carnais. Então, é normal, no meio da luta, você tentar encontrar uma saída e talvez você não vê saída. Você tentar encontrar uma forma, algo que te traga luz e você não encontrar. Por quê? Você está no meio desse vento. Você está no meio dessa tempestade. Só que a Bíblia diz que quem ordenou para que eles entrassem foi Jesus. E você acha mesmo que Jesus vai permitir os seus discípulos perecer se a ordem quem deu foi ele? Você acha mesmo que Jesus vai permitir você perecer no meio dessa batalha, dessa guerra que você está, se quem chamou você foi ele? Se quem escolheu você foi ele? Não sei como está a sua vida, não sei como estão os ventos que têm soprado contrário à tua vida, ao teu casamento, ao teu ministério. Só que tenta entender, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem tem a mão sobre a tua vida, o controle da situação é Deus. O controle foge da mão dos discípulos. Só que o que me chama a atenção é que eles não voltam, não desistem, não retrocedem, não pensam em parar, não pensam em pular do barco, não largam o remo. O que é o remo, Juliana? O remo é aquilo que serviria para ele chegar do outro lado. E qual é o seu remo? O seu remo é o dom que Deus te deu. O seu remo é esse louvor que é entoado dos teus lábios. O remo é a oração que você faz. O remo é aquilo que vai dar o impulso para que ele chegue do outro lado. Então, tem pessoas que no meio da tempestade pensam em largar o remo. Tem pessoas que no meio da luta não quer mais pregar, não quer mais louvar, não quer mais ir para a igreja, quer abandonar o remo. Mas você já imaginou se esses homens largassem o remo no meio da tempestade? Como é que eles iriam fazer para sair daquele lugar? Então, não tem como chegar do outro lado se você não tiver com o remo na mão. Eu vou liberar essa profecia para alguém. Não tem como você avançar se você não cantar, se você não louvar, se você não pregar, se você não orar, se você não fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, porque eu também passo por prova, eu também passo por tempestade. Só que a tempestade não me impede de louvar. A tempestade não me impede de crer que Deus tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não adoro a Deus só quando as coisas estão bem, quando está tudo indo, sabe, de bem, assim. Não, não, não. Nós precisamos continuar com a mesma fé, com a mesma força, adorando e orando a Deus em meio às tempestades. Eu vou liberar de novo essa palavra para alguém. O vento contrário não tem poder de alterar a rota.
Porque o direcionamento era chegar do outro lado, mas o vento contrário não alterou a rota. Os discípulos estão com o remo na mão. Eu sei que remar em meia tempestade é mais difícil, porque se o vento sopra contrário, eu preciso colocar mais força. Você não entendeu? Essa prova está te tornando resiliente. Essa prova está fazendo você orar mais, buscar mais, colocar mais força. Porque em um mar é tranquilo, você rema tranquilamente. Só que se a onda começa a te jogar, se o vento começa a soprar, é Deus dizendo: você precisa ser mais forte, precisa colocar mais força, você precisa colocar mais vontade. Você não entendeu? Essa situação é para você orar mais. É que tem gente que, quando vê o vento, ele desanima. Quando vê as ondas batendo, ele acha que é o fim. E Deus está dizendo para alguém: você precisa ser mais forte, precisa colocar mais força, mais entusiasmo, precisa colocar mais ânimo nesse remar desse barco, porque você precisa chegar do outro lado. Olha que a Bíblia diz no verso 22, e logo ordenou Jesus. Gente, Jesus não está pedindo por favor. Jesus não perguntou se eles poderiam, ou Jesus não perguntou se eles queriam, porque Jesus não vai perguntar isso para você, se você quer, se você deseja. Não, ele vai ordenar. Quem lembra da passagem de Ezequiel 37? Deus perguntou para Ezequiel se ele queria ir para o vale. Deus perguntou, Deus consultou Ezequiel: profeta, eu tenho um vale para vocês, você quer ir? Porque se Deus nos convida, quem é que é o doido que vai querer entrar no vale? Quem é que vai falar: eis-me aqui, Deus, me leva para o vale? Ninguém. Aí o que a Bíblia diz? A mão do Senhor levou Ezequiel em espírito. Então foi a mão do Senhor que conduziu a Ezequiel até aquele vale. Só que você lembra que no vale, Ezequiel vê, está tudo morto, está tudo seco, sequíssimo, mas tem um Deus que está com ele, porque a voz de Deus está ecoando dentro do vale. Então tem vale que não vai ter esposo, tem vale que não vai ter filhos, tem vale que não vai ter amigos, tem vale que não vai ter família do seu lado, mas vai ter Deus e a voz do Senhor ecoando sobre a tua vida. E aí Deus leva o profeta em espírito, mas lá dentro daquele vale, Deus usa o profeta. Porque o maior intuito de Deus para a tua vida é, em meio aos vales, em meio às dificuldades, ele continuar te usando, ele continuar usando a sua vida. Foi isso o que Deus fez com Ezequiel. Colocou ele naquele vale, permitiu que ele entrasse naquele vale, mas usou ele naquele vale como profeta. Então Deus vai te usar em meio ao seu vale, em meio à sua tempestade, como profetisa do Senhor. Foi o que aconteceu com os discípulos. Estão no vale, mas tem que remar, tem que guerrear, tem que pelejar, tem que remar para chegar do outro lado. Só que o texto diz que na quarta vigília da noite é que Jesus vem ao encontro deles. Jesus deixou até onde os discípulos tinham força, eles lutarem contra aquele vento contrário. Eu tento entender que quando Jesus percebe que os seus discípulos estão se cansando, que eles já não terão força mais para avançar, Jesus decide entrar em cena, porque ele nunca vai te colocar numa situação para ver você perecer. Quando ele perceber que acabou as suas forças, ele vai chegar. Quando ele perceber que para você não tem mais foco, você já não consegue mais, ele vai se apresentar. Foi o que aconteceu. Ele vem vindo de encontro aos discípulos, em cima das águas, para que ele pudesse trazer àqueles discípulos a calmaria. Então, você está tendo força. Está no último volume. Deus está permitindo. Enquanto isso, irmã Sueli está escrito aqui para mim: desliga um pouquinho o seu microfone, que está dando interferência, é isso? Mas desliga está no último volume. Sueli, desliga um pouquinho o seu microfone, que dá interferência aqui para gente. Rê, silencia você, ela, Rê. Isso, não dá interferência aqui. Eu estou tentando, mas não está dando certo, não. Peraí que eu vou tentar entrar pelo do conexão, peraí. E aí foi o que Jesus fez. Começou a caminhar sobre as águas para ir de encontro aos discípulos do Senhor. E quando ele está chegando perto,
né? Os discípulos já estão com tanto medo daquela situação, com tanto medo daquela tempestade, que eles confundem Jesus com um fantasma. É isso que o diabo quer fazer conosco. É trazer tanto medo ao nosso coração, tanto desespero, que quando a saída estiver chegando, a gente não conseguir enxergar que é uma saída. Porque a saída, às vezes, Deus vai enviar uma pessoa. Só que você está tão frustrado, você está tão desesperado, que quando essa pessoa chegar, você vai achar que é só mais um. Você vai achar que é alguém para cuidar da sua vida, para tomar. Tem gente que já foi tão traído no meio de amizades, no emprego, é tanta confusão que quando se levanta alguém para te ajudar, você acha que não é de Deus. Você acha que é o diabo usando. Olha o que os discípulos estão dizendo, é um fantasma. Porque o medo cega a nossa visão. Grava isso. O medo cega a nossa visão. Então, o que Deus está dizendo para alguém hoje é: não temas, tira esse medo do seu coração, põe a sua fé em Deus e creia que Ele vai se levantar em teu favor. E talvez vai vir em forma de pessoa, de amigo, de um familiar. Você precisa estar atento a quando Deus mandar uma saída para a sua vida, para que você não perca a oportunidade. Quem já ouviu essa história? É uma historinha muito, muito antiga que eu já vi em charges, assim, em vídeos, de uma pessoa, de um homem que confiava em Deus, de repente ele sofre um naufrágio. Só que ele crê tanto que Deus vai salvar ele, aí a história diz que vai passando um navio e o navio tenta dar socorro para ele, diz: não, 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 Deus vai me salvar. Aí vem outro, tenta salvar: não, Deus vai me salvar. Aí vem um helicóptero, tenta salvar, ele diz: não, Deus vai me salvar, eu sou servo de Deus, ele vai descer aqui e vai me salvar. Aí, resumindo, aquele moço morre afogado, aí ele chega no céu, aí ele vai falar com Deus, ele pergunta: Deus, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não me salvou? Aí Deus fala para ele assim: eu enviei o barco, eu enviei o bote, eu enviei o helicóptero, eu enviei socorro, só que você não entendeu que era eu. Você não entendeu que aquele era o escape que eu tinha para a sua vida. Então, Deus tem escape, sim, para essa situação. Só que se você não estiver atento, você vai perder a oportunidade do escape que Deus tem para a tua vida. Se você não estiver atento, você vai perder as oportunidades que Deus tem para ti. Olha que é discípulo o que eles estão vendo. Fantasma. Senhor, é um fantasma. Aí Jesus fala assim: não é não. Sou eu, gente, calma. Cheguei. Estou aqui. Vim salvar vocês. Aí a Bíblia diz que Pedro toma a palavra. Qual é a palavra que Pedro libera? Se for o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Então deixa eu andar também sobre as águas. Aí o que acontece? O Jesus fala para ele: então vem, Pedro. Se você está com tanta fé assim, vem. Gente, isso aqui mexe com a cabeça do ser humano. Porque um homem que acabou de enfrentar uma tempestade, que passou horas remando, remando, remando e não saindo do lugar. Aí ele vê um homem caminhando sobre as águas. Jesus fala: sou eu. Aí ele diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ou seja, se é o Senhor, eu também vou fazer o que o Senhor está fazendo. Eu também quero viver isso. Só que Jesus vai dizer: então vem. Só que Jesus não vai acalmar a tempestade para o Pedro andar. Ele não vai acalmar o vento para o Pedro andar. Pedro vai andar em meio à tempestade. Se havia um medo dentro do barco, imagina agora colocando os pés sobre as águas. E é isso que ele faz. Ele começa a andar, ele começa a caminhar, ele começa a vivenciar aquilo. Jesus tem experiências novas para te dar, só que você precisa ter essa visão. Eu preciso sair do barco. Tem gente que é muito preso dentro do barco e não querem viver novas experiências. E Deus está dizendo: eu tenho essas novas experiências para a sua vida, mas você precisa ter essa fé para sair do barco. Você tem fé hoje para colocar o pé fora desse barco hoje? Ele não vai acalmar a tempestade, ele vai falar para você: caminhe em meio à tempestade. Ele não vai silenciar o barulho do vento, ele vai dizer: vamos caminhar com o vento mesmo. Eu sei que é muito difícil, gente, é você fazer a obra em tempos de crise. Só que Jesus está dizendo: quer viver milagre? Coloca o seu pé fora desse barco hoje e começa a caminhar.
O vento soprava, as ondas estavam da mesma forma, só que Pedro teve fé e ele caminhou sobre as águas. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim: Pedro afundou, Pedro começou a perecer, mas, gente, só começa, só perece, só afunda, só, né, dá errado quem tenta. Quem não tenta não vai conseguir viver o que Pedro viveu. Eu imagino ele contando isso para alguém, quem sabe, familiar, amigos, ele contando essa experiência para alguém. E alguém dizendo, não é possível. Ele fala assim, pois pode acreditar, eu andei. Porque não importa se ele caiu, não importa se ele começou a afundar, o que importa é que ele andou. É que nós, às vezes, queremos focar na falha, no erro, naquilo que deu errado, em vez de nós falar assim, mas um dia deu certo. Mas eu fiz e deu certo, eu orei, Deus agiu, eu louvei e Deus transformou, sabe? A gente tem que começar a parar só de pensar negativo e começar a pensar no que deu certo. O que você já fez que deu certo, mulher? O que você já fez perante os céus que deu certo? Traga isso à sua memória. Pedro está no meio de um vendaval, mas ele está caminhando sobre as águas. E isso ele vai guardar para sempre no seu coração. Isso ele vai guardar para sempre dentro da sua alma. Que um dia ele conseguiu fazer o que ninguém, a não ser Jesus, fez. Você tem noção disso? Só Pedro e Jesus andou sobre as águas. Só os dois, porque Pedro foi ousado. Eu tenho certeza que ele teve medo, mas ele foi. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa as tribulações te paralisar. Sai desse barco, coloca os seus pés aí nesse mar e vai caminhar. Juliana, e se der errado, Jesus vai estar lá e ele se responsabiliza pela sua vida. Mas e se eu cair? Jesus te levanta. Mas e se não der certo? Jesus te ajuda. Se ele te ordena, se ele está contigo, não importa, tenta mais uma vez. Tem pessoas que talvez era para ter o seu próprio negócio, mas ele tem medo. Ele fica sempre recuando, sempre se segurando. E aí você vai perdendo as oportunidades da vida. Porque Jesus estava ali, no mesmo mar que Pedro. Quando ele começou a perecer, Jesus já estava ali, ó, estendendo a mão, colocando ele de pé. E aí a Bíblia diz que Pedro vai retornar para o barco com Jesus. Eu tenho certeza que nesse momento, Pedro não está mais andando sozinho. Tenho certeza que nesse momento Pedro já está de mão dada com Jesus. E Jesus acalmando ele, dizendo, Pedro, é só ter calma, é só ter foco, é só ter propósito. Sabe por que você afundou? O texto é bem claro em dizer aqui, ó, no verso de número 30. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então, o medo, ele te afunda. O medo paralisa. O medo te impede de vivenciar o que Deus tem para a sua vida. Então, tira esse medo. Mas eu não consigo. Ora para Deus, tira esse medo do seu coração. Tem gente que ainda tem medo de ficar sozinha em casa. Tem gente que ainda tem medo de tentar um novo emprego. Tem gente que tem medo de tentar uma outra profissão. Tem gente que vai criando tanto medo e o medo vai criando bloqueio em você. Imagina que o medo é um bloco que você coloca na sua frente. E quanto mais medo você for tendo, você vai construir uma parede e daqui a pouco você já não vai conseguir enxergar do outro lado. O medo, ele é o contrário da fé. Então, em vez de ter medo, tenha fé. Coloque Jesus na frente. Porque imagina a cena. Se Pedro foi sozinho ao encontro de Jesus, ele afundou, agora ele vai voltar com Jesus para o barco e ele não afunda mais. Jesus não vai trazer ele nadando, arrastando, não. Eles voltam andando para o barco. Então, o trajeto que ele fez. E quando ele sentiu medo, Jesus estava do lado dele. E aí a Bíblia diz que quando eles sobem dentro do barco, novamente, é que Jesus acalma a tempestade. Então tem gente que não entendeu ainda a situação. No meio dessa tempestade, Jesus quer que você continue fazendo a obra. No meio dessa aprovação, Jesus quer que você continue firme na presença de Deus, na igreja, fazendo o que ele colocou nas suas mãos. Quais as ferramentas que ele colocou nas suas mãos? Quais os dons que ele colocou nas suas mãos? Ele quer que você continue fazendo aquilo que você sabe fazer.
Então, que nós possamos receber essa palavra nessa noite. O vento contrário não tem o poder de alterar a rota. Para onde você estava indo mesmo? O que você estava fazendo mesmo? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Então, volte para a rota. Volta para a rota. O Jonas tentou fugir da rota. O que Deus fez? Eu vou colocar uma tempestade. Eu vou colocar um peixe, mas você vai voltar para a rota. Você vai voltar para onde eu te quero. Você vai voltar para o meu caminho. Então não tem como fugir. Sinto muito dizer para você nessa noite. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais retroceder. Aquele que um dia levantou a mão para o chamado não pode mais voltar. Talvez você vai cantar chorando, você vai pregar quebrado, você vai orar sem vontade de orar, mas não tem mais como você retroceder. Não tem mais como você voltar. Você tem promessa. Vai fazendo mesmo, chorando, sofrendo, em lágrimas, em pranto, porque daqui a pouquinho Jesus chega, acalma a tempestade e tudo volta ao normal. Tá bom? Receba essa palavra nessa noite. Não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado, mas se Jesus chegar, ele vai acalmar e tudo vai voltar ao normal. Você vai voltar a ter aquela paz, porque fala a verdade, né? Um mar tranquilo, assim, não dá uma paz, não dá uma tranquilidade, não traz um sossego para a nossa alma. E aí, quando vem a turbulência, o medo, o desespero, tem gente que fica tão desesperado que ele quer saltar do barco. Tem gente que fica tão desesperado no meio da prova que ele quer parar de ir para a igreja, que ele quer parar de fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. Então não é isso que Deus tem para você. Fica no barco, pega esse remo e vai. Eu vou dizer, não sei se você estava aqui desde o começo, quando Deus permite a tempestade entrar dentro do barco dos discípulos, eles têm que colocar mais força para remar. Então, essa luta, Deus dizendo para você, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa descer mais, você precisa estar mais cultuando, porque se você se afasta, se você esmorece, aí o barco afunda. E aí você vai deixar o vento te levar, você vai deixar essa prova te calar, você vai deixar esse vento jogar seu barco para trás, para onde você já saiu. Fala a verdade, você já caminhou demais, você já lutou demais. Já enfrentou adversidade demais para parar agora, para entregar os pontos agora, para querer retroceder agora. Fala a verdade, mulher. Levanta, sacode essa poeira, dá a volta por cima. Pega esse dom, pega esse remo, pega essa autoridade que você tem nas tuas mãos e vai. Para de olhar para a luta, para o que está acontecendo, para a adversidade. Para de olhar para isso, coloca os teus olhos em Jesus. Eu tenho certeza que se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele não teria afundado. Então, como é que a gente afunda? Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a perceber o vento, a prova, a luta, porque Pedro só afundou porque ele teve medo ao sentir o vento. Foca em Jesus, na promessa, no que ele tem, na palavra que ele liberou. Porque a palavra que ele liberou no começo é: vocês vão passar para o outro lado. Você está entendendo isso aqui hoje? Você vai chegar do outro lado, aonde Deus tem preparado para a sua vida. Tira esse medo, em nome de Jesus, e toma posse dessa palavra. Jesus, ele vai acalmar essa tempestade, mas antes de acalmar, ele vai permitir você remar um pouco. Porque os bons marinheiros só são reconhecidos quando eles passam por uma grande tempestade. Jesus está te provando para te aprovar. Ninguém passa de ano, gente, na escola, na faculdade, se não passar por uma prova. Você já viu que tem prova que o professor não fala nada. Ele fica em completamente silêncio. E ele fica só observando. Tá aqui nossa irmã Michele Viotti, que é professora, e aí no dia da prova, que não tem consulta. Existem provas que tem consulta, mas tem prova que é você e Deus, Deus e você. Não tem como olhar no caderno, não tem como ver no livro. Aí o professor fica lá só assim observando. Eu lembro que eu tinha uma professora de artes, por nome de Rosana, e ela era casca dura. Dia de prova, sabe o que ela fazia? Ela colocava uma cadeira e ela subia em cima da carteira. Olha isso. Ela subia em cima da carteira, no meio
assim atrás no fundo, né, da sala, e ficava lá de braço cruzado. E se a gente fizesse assim, ó, para tentar colar do colega da frente, né, porque às vezes a gente não sabia, e eu me lembro que um dia eu fiz assim para tentar colar do meu colega na frente, e ela assim. Aí eu olhei para a cara dela e ela estava assim, ó, bem me observando. Então o professor, chamado Deus, está observando você. E o que ele espera de nós na prova? Que a gente passe dando glória, dando aleluia, para que a gente seja aprovado. Então, tira esse medo nessa noite. Põe o seu foco em Deus, põe o seu olhar em Deus, na promessa que Ele tem para a sua vida. Pega esse remo, que é o dom que Deus colocou na sua mão, que é a autoridade que Ele confiou a você, e vai remando. Se tiver que colocar mais força, coloca mais força. Eu ouvi essa frase esses dias e eu falei para uma amiga que a gente não sabe o quanto a gente é forte quando a única alternativa que nos resta é ser forte. A gente não sabe o tamanho da nossa força até que a única coisa que nos resta é usar a nossa força. Então você é mais forte do que você imagina. Só que o diabo fica soprando na nossa mente que a gente não pode, que a gente não consegue. O diabo sopra 24 horas na nossa mente. Então a gente precisa limpar a nossa mente. Nós precisamos colocar coisas boas, ouvir mais a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para a gente entender o que é que Deus quer da nossa vida. Então eu profetizo sobre a vida de vocês, mulheres, que estão aqui nessa noite. Que esse vento, que essa tempestade, que essa turbulência que você está passando não vai te parar. Que a partir de hoje você vai voltar a ter foco, olhar para Jesus. Não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Ele. Pega o remo. Pega o que Ele te deu e vai remar. Seja mais forte. Põe mais força nisso. Quem já andou de bicicleta? Que está na reta é uma maravilha. Mas e quando chega uma subidinha assim, o que você tem que fazer? Você tem que pedalar mais forte, você tem que colocar mais força. Você não entendeu que é isso que Deus quer que você faça no meio dessa provação? Coloca mais força, coloca mais garra, quebrando seu coração perante Ele. Mas não para não, não desiste não, porque o seu milagre está do outro lado. Amém? Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Meu Deus, que palavra. Glória a Deus, pastora, pela sua vida. Meu Deus, que palavra. Deus, Deus continue abençoando e usando muito a sua vida. Eu preciso contar um testemunho, já tem um tempo que eu estou para contar. E, nossa, a palavra veio de encontro com esse testemunho. Nossa, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Nossa, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. No começo do ano, Deus falou comigo que Ele ia me levar a lugares profundos e que não era para eu ter medo. Eu vivi uma experiência, assim, eu nunca tinha nadado em cachoeiras fundas, em mar fundo, assim, em rio fundo, eu nunca tinha nadado. E eu queria muito conhecer uma cachoeira quando eu viajei em janeiro. E ela tem 90 metros de altura e 30 de profundidade. E para nadar lá só de colete. E eu falei, eu quero conhecer esse lugar, não importa, eu não sei como que eu vou nadar, chegar nela, porque eu não sei nadar, eu sei que dá para ir de colete. E eu falei, Senhor, eu quero, eu vou. E aí eu fui. E aí, quando eu entrei, primeiro a gente foi num riozinho que tinha 9 metros de profundidade, que primeiro foi para matar a experiência, aprender lá a como mergulhar com colete, usar aquela máscara, aquele negócio. E aí, nossa, quando eu entrei naquele negócio com 9 metros de profundidade e meu chão, e meus pés não tinha chão, e quando eu olhei para o fundo, eu vi parecendo um mar, assim, eu me desesperei. E aí eu voltei para a beirada, assim, na hora Deus falou assim, você vai ficar com medo? Quando você ficar com medo, você não vai viver experiências profundas comigo. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Todo mundo curtindo lá e eu morrendo de medo lá na beirinha do rio. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou com medo mesmo. Vou com medo. E aí eu fui, entrei no rio, no outro dia eu fui na cachoeira lá, com 30 metros de profundidade, nadei com um colete, e o Senhor falou comigo, falou que enquanto eu tivesse medo, eu não ia viver experiências profundas com Ele, assim como
assim como Pedro andou sobre as águas, né? E andou no meio do mar. Assim, Jesus falou comigo aqui, ó, eu sou o seu colete salva-vidas, eu não deixo você afundar. Então, viva essa experiência aí. E eu achei que esse ano ia ser um ano tranquilo, um ano maravilhoso. E eu falei, Senhor, vai ser só experiências profundas com o Senhor, eu creio. E quando foi em março, né? Há um tempo eu estava fazendo tratamento para endometriose. No ano passado eu tomava. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Diz aí, porque eu acho que o meu microfone está baixo. Sim, amém. Ano passado eu estava fazendo tratamento para endometriose e eu já tenho 38 anos. Eu descobri isso em 2020, que eu estava com endometriose profunda. E aí eu estava fazendo tratamento e o remédio estava me deixando louca. Porque tomar anticoncepcional tem vários efeitos, né? E eu tomava um anticoncepcional prolongado, eu não menstruava. Então, minha mudança de humor estava me afetando em várias coisas. E aí teve um dia que o Senhor falou comigo, quando eu estava indo para a cama, uma voz veio no meu ouvido e falou assim, para de tomar esse remédio. Isso foi em outubro. Aí eu falei, amém, Senhor, eu vou parar de tomar esse remédio, seja o que Deus quiser. Se for para engravidar, amém. Está nas tuas mãos. E de outubro para cá, tudo tranquilo. Em janeiro eu viajei, mas meu esposo. E aí eu nunca fiz essas tabelinhas, não sabia nem como fazer. E aí eu falei assim, acho que eu vou baixar o aplicativo para ver como que é meu período fértil. E engraçado, gente, que antes de eu descobrir da minha endometriose, a minha menstruação era toda desregulada. Eu sentia muita dor, muita dor. Quem tem endometriose, quem já teve, sabe como que é. Eu sentia muita dor. E é uma cólica absurda, assim, cólica, é dor. Vou falar a palavra, porque só tem mulher que dor no ânus, é horrível, gente. Era uma dor horrível. E aí, quando eu parei de tomar o remédio, eu ainda falei assim, nossa, vou ficar 15 dias menstruada, já tô até vendo, vou ficar quase um mês, porque das outras vezes foi assim. Tinha vez que eu esqueci de tomar o remédio alguns dias, eu ficava quase 15 dias menstruada. E dessa vez o Espírito Santo falou no meu ouvido, para de tomar o remédio. Aí eu falei, tá bom, vou parar. Gente, eu parei de tomar o remédio, deu assim, a semana certinho para vir, a minha menstruação veio, eu fiquei 5 dias menstruada e foi embora. E aí começou a vir normal, sem sentir cólica, sem sentir dor, nada. De outubro para cá, aquela maravilha, a menstruação vindo certinha, 5 dias, sem sentir dor, sem sentir cólica nenhuma. E eu, glória a Deus, Senhor, o Senhor é fiel, eu creio que eu fui curada. Se o Senhor falou comigo, eu creio que eu fui curada. Quando foi em fevereiro, eu fui num culto de missões, e veio um pastor de Portugal, e aí ele foi orar comigo, e eu nem tinha visto, e eu tava triste, porque minha cachorra tinha falecido, e, gente, eu orando por causa da minha cachorra. E o pastor me chamando, assim, para orar, e eu nem prestando atenção. E aí, quando eu vi ele me chamando, eu fui, e ele falou assim, hoje Deus está quebrando um jugo na sua casa. Hoje Deus está te curando. Quando ele começou a orar, eu não conseguia ficar em pé, gente. Ele ficava, levanta, porque você tem que receber sua vitória. Levanta, isso em fevereiro. E eu, meu Deus, e a unção era tão forte que eu não conseguia ficar de pé. E aí, ele recebe sua cura, recebe sua vitória. Isso em fevereiro, gente. Quando foi em março, eu lembro que num devocional aqui das Manas, aí a pastora Juliana falou que estava grávida. E um monte de mulher, na mesma semana, começou a contar vários testemunhos de gravidez. Teve uma mulher que fez, acho que, inseminação, acho que fez FIV, eu não sei. E na mesma semana tinha um monte de mulher falando de gravidez, gravidez, gravidez. E até aqui no Conexão, uma pastora veio e pregou sobre útero fértil. E eu falei, Senhor, será que eu vou engravidar? E eu pensando, meu Deus, será que eu vou engravidar? E aí, uma coisa que eu sempre orei, eu pedi para Deus que um dia que eu tivesse um filho, que o Senhor preparasse o meu esposo, para que o filho viesse no tempo certo. Porque a gente sabe, o homem demora para amadurecer. O homem demora. A gente casa, a gente já amadurece, a gente já sabe. Assim, sou casada. O homem demora um pouco. Até entender que ele está casado, demora um pouco. E aí eu comecei a orar e falar assim, o Senhor mande um filho quando o meu esposo estiver pronto, preparado.
Gente, numa semana, final de fevereiro, meu esposo virou para mim e falou assim, eu vou fazer uns exames, né? De repente, vou ver, vai que eu tenho alguma coisa e é por isso que você não está conseguindo engravidar nem nada, então eu vou fazer uns exames, né? Porque a gente está precisando que venha um filho logo para mudar o ambiente da nossa casa e tal. Aí eu olhei para ele assim, eu amei, vou marcar os médicos. Gente, deu uma semana. Era para vir minha menstruação. Deu 3 dias, minha menstruação não veio. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida, tenho certeza. Aí a Thalita soltou aqui ao vivo, né? E não era para contar ainda. Aí eu, quando atrasou 3 dias, eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô grávida. Fui, fiz exame e constou, gente, que eu tô grávida. Eu tô de 3 meses e eu já consegui ver que é uma menina, com a glória de Deus. E a gente está muito feliz com essa bênção que Deus mandou. Porque Deus, ele é maravilhoso. Gente, veio um combo de emoções. Gente, quando eu descobri que estava grávida, na minha igreja eu fui levantada diaconisa, aconteceu tudo de uma vez. Que mais que aconteceu? Eu aumentou os meus clientes no meu trabalho, e uma pessoa saiu de férias, aí me deram uma carga maior de trabalho. Gente, eu estava feliz da vida, mas no meio disso tudo veio uma crise de ansiedade. Teve um dia que eu travei em trabalhar e eu falei, Senhor, o que é isso? Meu Deus, eu não vou conseguir. Tive uma reunião super pesada, assim, e ninguém do meu trabalho ainda sabia que eu estava grávida, eu não queria contar para o pessoal de lá. E eu falava, meu Deus, e agora? Eu não queria trabalhar, não conseguia. Travei no meio do trem, dentro do trem, chorando, desesperada, ligando para o meu esposo. E veio uma crise de ansiedade. Eu falei, Senhor, como que eu vou dar conta, Deus, de tudo isso? De casa, marido, filho, gravidez, trabalho, assim. Mas o Senhor fala, né? Vai com medo mesmo, né? Essa tempestade vai passar e a gente vai chegar do outro lado, né? E o meu testemunho é esse, gente, para a glória de Deus. Com uma endometriose profunda. Hoje eu estou grávida de 3 meses, de uma menina. E Deus, ele é maravilhoso. Só ele faz essas coisas na nossa vida. E eu estou alguns dias parada, estou trabalhando de casa, e eu estou até parada no meu ministério, só que eu estou sentindo falta. Só que eu estou passando muito mal, enjoo, azia, tontura, e tudo ao mesmo tempo, gente. Veio tudo ao mesmo tempo. E eu falei, Senhor, eu não vou dar conta de tudo isso. Mas essa palavra aí é para permanecer, para permanecer e continuar remando, porque o Senhor está no barco e eu vou conseguir chegar do outro lado. Se ele já me concedeu essa bênção, que é gerar esse milagre, gente. E, gente, olha, eu vou falar, é tanta coisa negativa que a gente escuta, que assim, não vai dar certo, que não sei o quê, ora até esse neném nascer, que não sei o quê. Eu falei, não, se o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir até o final, eu creio. O nome não é Sara. E outra coisa, gente, para contar, quando a gente casou, meu esposo, assim que a gente casou, meu esposo sonhou que a gente tinha uma filha, e o nome é Aisha, né? Ele sonhou que a gente tinha uma filha. E aí agora, quando eu descobri que estava grávida, todo mundo falou, não, é menina. Até eu, gente, estava assim, não, é menina, é menina. E ele assim, ó, é menina, é menina. Aí a gente fez a ultrassom agora, e aí já deu para ver 70% que é menina. E Deus, ele é fiel, ele não mente, ele cumpre as promessas dele, e eu creio que ele tem muito mais, e obrigada por essa palavra, gente. Obrigada mesmo. E contei meu testemunho, Aline. Estava demorando, mas é isso, gente. Ô, glória! Deus é bom! Deus é maravilhoso. Eu só peço intercessão por mim, para eu permanecer forte aí, gente, porque tá brabo o negócio, mas Deus é fiel. Quem é o próximo aqui? Eu estava só esperando para falar parabéns. A Thalita soltou no ao vivo
Ai, que a Rê tá grávida já faz um tempão, né, Rê? Aí todo mundo fez cara de paisagem. Eu não dei parabéns. Falei, a hora que ela contar o testemunho, eu dou parabéns. Parabéns, Rê, Deus te abençoe. Muito feliz. Amém. Obrigada, obrigada. Tava esperando o tempo certo, gente. Eu tava tão assim, nossa, cabeça numa confusão, mas Deus, ele é fiel. Deus está no barco, gente. E tem que contar mesmo o testemunho para edificar outras pessoas, né? E crer, gente, que o seu milagre está vindo. Quem não é mãe, quem tá esperando. Eu achava que eu era infértil, que eu não ia ser mãe, achava que isso não ia acontecer. Nossa, no entanto, no dia que eu fiz o exame, eu fiquei assim em choque, acho que umas meia hora, depois só orei, e fui contar pro meu esposo, porque nem eu estava acreditando. E tem hora assim que eu até fico meio assim, será que eu tô grávida mesmo? Mas aí vem enjoo, aí vem um monte de coisa, eu falo, amém, tô grávida, glória a Deus, e é isso. Quem quer contar o próximo testemunho aí? Eu vi que uma pessoa queria contar um testemunho aqui, agora não lembro quem, porque tem mulher pra caramba, glória a Deus, viu? Boa noite, Pai do Senhor. A paz, Natália. Boa noite. Eu quero contar um testemunho porque a palavra mexeu comigo. O medo, ele anula a fé, né? E eu tinha separado uma palavrinha, né? Por causa do testemunho, que está em Malaquias 3,6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, Deus é um Deus de quando ele promete, ele garante. Então, uma vez eu estava no ciclo de oração, no fundo, que eu sempre sou de ficar na última fileira da igreja, não sei o porquê, mas sempre foi assim. Agora que eu tenho mudado, né? Deus vai ordenando, vá para frente, vá para frente, eu estou indo. E aí eu fico no fundo, só que tem um horário do dízimo, das ofertas, de falar com alguém para ir embora. E aí, quando terminou o ciclo de oração, dentro da igreja, eu fui embora e fui falar com alguém. E no meio da minha ida para falar com alguém, que eu não me lembro muito, uma mulher que estava sentada na cadeira levantou e falou assim: pega essa chave aí, uma chave de um carro. E aí ela fez as revelações. E de repente ela olhou para mim e fez assim: você vai casar com um pastor. E aí ela gagueja um pouco. Eu ainda fiquei assim: será que eu ouvi direito? Mas tomei posse na hora. Porque muitas das vezes vem um profeta de Deus, e às vezes, muitas vezes a gente olha a aparência, o jeito, porque não está ali na frente do altar. Mas eu tomei posse, não sei quem era, eu não sabia quem era aquela mulher, não conhecia, não tenho parentesco, não tenho intimidade, mas eu tomei uma posse de um jeito diante do altar, com fé, e fui para casa. E o tempo foi passando. E aí, em janeiro de 2023, Deus ministrou o meu coração que eu casaria com um pastor, pregador e adorador. Continuei. Muitas das vezes eu brincava com alguns amigos íntimos: eu vou casar com um pastor, eu vou casar com um pastor. E aí, certa vez, teve um encontro, né? Manhã com Deus, numa igreja. Eu fui. E aí, quando eu cheguei nessa manhã com Deus, o meu atual esposo estava pregando e eu entrei para sentar e orar. E aí eu disse: eu já vi, ele já pregou nesse ciclo de oração que foi ministrado que eu casaria com um pastor. Eu disse: aquele pastor que tem uma voz de trovão está aqui também. E aí, no intervalo da manhã com Deus, eu disse: Senhor, e paz do Senhor, o Senhor não é o pastor que estava em tal lugar, ele paz, tal. E aí pegamos uma amizade, começamos a orar, e Deus ministrar, e Deus falar, e aí fomos orando, ministrando, vaso sendo usado, e aí ninguém sabia que a gente estava orando, que a gente ia para pregar nos lugares, ele pregar, eu adorar. E hoje, para honra e glória do Senhor, se cumpriu a profecia. Eu estou casada, aliançada com um pastor, pregador e adorador, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para honra e glória do Deus vivo, poderoso, que ele promete, ele garante, ele não muda. Então, se há uma promessa na vida de cada um aqui, aguarda, confia,
ora sem cessar, vigilância e perseverança, porque um dia a vitória chegará e vai se cumprir aquilo que Deus prometeu. Hoje eu sou casada com um pastor, para a honra e glória do Senhor, e só tenho a agradecer a Deus por eu ter confiado na promessa, ter tomado posse, segurado a bênção, sem desistir, sem recuar. E hoje eu estou casada. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Natália. Deus abençoe. Testemunho forte. Quem é a próxima irmã que quer falar? Testemunho. Gente, é eu ou tem alguém na frente? Olha, não estou conseguindo acompanhar, tem muita mulher, mas pode falar, Samanta. Estou vendo aqui, esperando se eu vou falar. A paz, primeiramente, gente, eu tô morrendo de vergonha, porque eu sou muito tímida. A palavra falou demais comigo, meu Deus do céu, como essa palavra falou comigo, né? Mas eu não vou nem entrar muito nesse assunto, eu vou falar o meu testemunho. Eu estava há uns 20 dias, já há 20 dias atrás, eu passei muito mal, porque eu tive dengue. Até pedi oração para as irmãs no grupo do devocional, passei muito mal. E eu fui no hospital, estava no terceiro dia, aproximadamente, o médico fez lá o exame e deu que eu já tinha pego dengue anteriormente, só que não teve tanta reação igual dessa última vez que eu peguei, ou seja, era a segunda vez que eu estava pegando dengue. Então, eu passei muito mal, fiquei de cama, minhas plaquetas caiu muito, caiu lá para 70. E 70 é muito baixo, né? A pessoa ali, o ser humano normal, ele tem que ter acima de 150. Então, eu fiquei muito debilitada, fiquei de cama. Eu tô falando até um pouco fadigada, porque hoje tem 25 dias, né? É o 25º dia. E eu pedi oração para as irmãs, eu passei muito mal mesmo, não estava conseguindo comer, muita fraqueza. Gente, é horrível, é uma sensação assim horrível, parece que você não vai sair daquela situação. Realmente é muito difícil mesmo. E nesse processo que eu fiquei os dias de cama, o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi muita coisa, que eu sou uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito hiperativa, e eu não paro. E muitas das vezes eu vou para a igreja e os irmãos falam, Samanta, você tem um chamado, Samanta, você tem que falar, Samanta, você tem que se pronunciar, você não pode sentar e ficar quietinha no seu canto, você não pode, Samanta. E assim, quando eu entrei nesse devocional, acredito que já tem uns 6 meses que eu faço parte do grupo, e as irmãs sempre falando que a gente não pode ser covarde, que a gente tem que falar, que Deus não deu espírito de covardia, né, mas de poder e amor. E eu sempre escutando aquilo e sempre me segurando, me retendo. Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E, assim, eu vejo que isso que veio, essa dengue, eu ter pego uma segunda vez, pode ser, sim, coisa da natureza, pode, mas eu acredito que, às vezes, Deus também permite a gente passar por algumas coisas, algumas situações, para despertar ali, né? A gente fala, não, você precisa tomar uma posição, você precisa ir, você vai ficar segurando isso até quando? E a parte que a Juliana falou, né, do barco, que a gente tem que, até anotei, o vento contrário não altera a rota. Essa frase, ela mexeu bastante comigo. Eu marquei aqui ela, porque realmente, às vezes, a gente está ali querendo sair do barco, querendo pular do barco, né? Mas Jesus, ele nunca abandona a gente. E eu ainda peço oração das irmãs, que eu ainda estou bem fraca, né? Estou me recuperando. Mas, graças a Deus, eu refiz o exame de sangue, minhas plaquetas já subiu, já está para 170, que também é uma bênção. Subiu bem rápido, graças a Deus. E é isso, gente. Quero agradecer, né, a oportunidade. E Jesus é lindo, é isso. Amém, Samanta. Glória a Deus, que o Senhor restaure sua saúde por completo, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Amém. Mais alguém quer contar algum testemunho? Tem algo para dizer? Meninas, vamos colocar aqui no chat alguns pedidos de oração, para a pastora Juliana orar também. Quem tem pedido de oração, coloca aqui. Depois eu passo para a Thalita, a gente tem um caderninho de oração, e no decorrer, assim, do dia, da noite, a gente vai entregando os pedidos de oração aqui do grupo. Quem tiver pedido de oração. Quarta-feira vai ter o encontro das manas, do devocional, para todo mundo ir. Vai ser uma bênção.
O primeiro foi, nossa, foi surreal. E o segundo, eu creio que os anjos vão descer, vai ser tremendo, eu creio, em nome de Jesus. Pastora, se você quiser anotar, ou então depois a gente faz faz uma única oração com todos os pedidos. Ó, a Natália pede oração, o Leandro de Jesus Santo, vício de drogas e jogo, a libertação do Leandro, né? Eu peço oração pela minha vida, gente. Eu não estou mais sentindo sintomas de ansiedade, mas os meus médicos pediram para eu tomar remédio e eu grávida não quero tomar. Eu estou tomando remédios naturais, assim, para poder controlar a ansiedade. Mas orem pela minha vida, peço oração pela minha gestação. A Leiliane está pedindo oração pela saúde da irmã Lili. A Isabel está pedindo oração pelo casamento, pela casa. A Samanta está pedindo oração pela família e restauração da saúde. Daniele, vou pedir aqui para a Aline. Aline, se você puder, coloca aqui o link do grupo do Devocional das Manas, para a Daniele poder entrar. Coloco. Mas acho que é melhor colocar lá no grupo, né, Rê? Porque aqui acho que não dá para ir. Dá? Eu acho que dá. Deixa eu tentar, peraí. Não sei se a Thalita uma vez compartilhou. Ô, Rê, enquanto você anota aí, eu vou falar um testemunho do meu bebê. Pode contar. O Benício nasceu em 2020 e 2017 eu recebi um diagnóstico de mioma uterino cornual. Eu tinha vários miomas e um muito grande. Então, conforme eu ia sangrando, esse mioma ia se alimentando do meu sangue. E eu não podia tomar anticoncepcional, eu não podia tomar nada que aumentava esse mioma. E aí, num exame normal de rotina ginecológica, eu fiz uma vídeo e o médico era pai de uma aluna do colégio onde eu trabalhava, só que eu não sabia, porque era pelo SUS. E ele me reconheceu e falou para a mulher dele. Falou, olha, eu atendi a funcionária lá do colégio onde a Sara trabalha e eu vi que complicado para ela, se ela quiser ter filho, enfim. Aí ela veio e compartilhou comigo, né? Para eu procurar um especialista, porque o marido dela tinha visto, enfim. E aí eu procurei o especialista e ele falou, para você ter filho vai ser difícil. Só um milagre mesmo, essa anemia profunda. Aí eu comecei a passar pela hematologista, porque eu tava com uma anemia muito forte, sentia muita dor de cabeça, muita tontura. E aí eu sempre quis ser mãe. Nossa, meu sonho da vida era ser mãe. Aí meu marido falou, ai, quem sabe dessas coisas é Deus, sou Deus e eu. Aí eu falo, tá. Aí uma amiga nossa sofreu um acidente, ficou entre a vida e a morte. A gente fez uma campanha pra ela, a gente orava por ela todas as noites, ia pra igreja e fazia vigília. E teve um dia que a pastora falou, agora vocês não vão orar pela Carol. Vocês vão pedir alguma coisa pra Deus que vocês querem muito, 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 muito. Aí eu falei, Deus, eu quero um filho. E aí passou um tempo, foi uma bispa de outra igreja, da nossa igreja, mas de outra cidade, e aí ela colocou a mão no meu ventre e ela falou que Deus estava curando o meu ventre, enfim, nananana. Passou um mês, eu senti muita dor nas costas, muita dor nas costas. E aí eu trabalhei e falei, nossa, que dor nas costas. Aí a minha chefe falou, isso não é normal não, menina, faz um teste de gravidez. Eu falei, ai gente, dor nas costas, teste de gravidez.
Aí fiz o teste de gravidez, o teste deu positivaço, tipo, eu fiquei muito sem palavras para aquilo, tipo, deu um mês da oração. E eu tinha muito medo de não ter filho. E isso que a Ju falou, de você não ter medo, de você colocar Jesus no barco. Pô, foi uma oração tão simples, muito, Jesus, eu quero um filho. Foi isso que eu falei para ele. E depois eu tomei posse da oração no meu ventre. E agora esse mioma ficou grande de novo. E eu fui no especialista e ele falou, ó, vamos fazer uma esterectomia total, tira seu útero, você quer ter mais filhos? Eu falei, até agora eu não queria não, mas você falando pra eu tirar meu útero, eu vou pensar. Aí eu tava morrendo de medo, morrendo de medo, morrendo de medo. Aí eu falei, não, eu não vou tirar o útero, mandei uma mensagem pra ele. Vou tirar só o mioma. Ele, boa ideia. Muito, muito ótima essa ideia. E aí eu já tô com todos os exames e fazendo tudo pra tirar esse mioma grande. E hoje o meu filho deu um beijo na minha barriga e falou, tem um irmão aí? Falei, não, filho, brincando, tem uma irmã. Ele, não, tem um irmão aí. E deu outro beijo. E eu acho que é isso. Deus, ele trabalha em cima da nossa confiança, né? Do nosso medo. E essa palavra foi muito potente. Eu tô com uma situação. Enquanto a Ju ministrava, meu marido escreveu, vai lá e confirma tal coisa, que esse testemunho eu não vou dar agora, eu vou dar depois, tá quentinho ainda. Aí eu falei, tá bom, eu vou confirmar. E, tipo, era uma coisa que tava me dando pavor, pânico, meu coração tava acelerando. Enquanto a Ju falava, meu marido escreveu a confirmação no meio da palavra da Ju. Tipo, ele falou, vamos fazer. Enfim, Ju, Deus abençoe. Essa palavra foi certeira, maravilhosa. E para as manas que estão com medo, vai com medo mesmo, porque é bênção certa. Amém? Amém. Glória a Deus, Sarinha. Amém. Jesus é contigo e eu creio que o melhor ele vai fazer para sua vida, para sua saúde. Vai dar tudo certo nessa cirurgia, em nome de Jesus. Logo mais vai ter outro bebê aí. Profetiza, em nome de Jesus. Gente, eu tirei foto aqui já de todos os pedidos de oração, porque tem bastante conversa aqui no chat, e depois eu passo para o caderno. Carla, tá gravado aqui o culto, depois a gente compartilha lá no grupo do Conexão, tá bom? Ô, Ju, você quer orar por a gente? Por favor? Para a gente poder encerrar? Amém. Amém. Vamos orar. Deixa eu descer aqui para me ver onde começou os pedidos. Ei, fique em paz, daqui a pouco passa, tá? Enjoo, essa fase, graças a Deus, o meu já passou. Agora eu tô na fase da azia. Então, quando eu como, me dá muita azia, mas graças a Deus, o enjoo já passou. Vida que segue. Eu tô tendo tudo junto, é azia, enjoo, nossa, é um gosto amargo na boca, é tontura, mas amém, Vale a pena, é vale a uma pena. situação que vale a pena. Tem Gelo e uma água frase... gelada faz muito bem para a azia, viu? Oi? Gelo e água gelada faz muito bem para a azia. Um estoque de picolé na geladeira, de limão, para poder aliviar. É isso aí. Eu até esqueci de falar a memória da grávida, tá assim agora. Amém, Ju, ora aí por nós. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, obrigada por essa noite, obrigada pela palavra, obrigada, Senhor, pelos testemunhos que ouvimos aqui hoje. Tenho certeza, Pai, que o Senhor falou conosco nessa noite, o Senhor foi real, a tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu já quero apresentar, Senhor, a vida da Natália em tuas mãos, quero apresentar, Senhor, esse homem por nome de Leandro, ó Pai, que o Senhor liberte, Senhor, de todo vício, de todo mal, o Senhor vai de encontro a ele, aonde ele estiver, trazendo, Senhor, essa libertação, ó Pai. Eu oro, Senhor, pela vida da Isabel, pelo seu casamento, pelo seu esposo, Júnior. Vai entrando, Senhor, sobre a vida da tua filha, da tua serva, e abençoando esta união, Senhor, em nome de Jesus. Que toda palavra contrária, Senhor, contra este casamento, contra essas vidas, venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Também peço, Senhor, pela irmã Lili,
que é a irmã da Liliana, vai de encontro, Senhor, à tua filha, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos e o médico por excelência. E eu creio, Pai, que aquilo que os remédios não fez efeito, aquilo que os médicos não conseguem fazer, o Senhor tem o poder, Pai, para fazer. O Senhor, Deus querido, tem o poder, Pai, para sarar, para curar, para restaurar toda enfermidade, Senhor. Toca sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida da Samanta, a sua família, Senhor. Vai restaurando, Senhor, a saúde da tua filha, dando força. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pela Célia, Deus querido. Eu oro, Senhor, pela filha dela, Raíssa, pelo Kleber, pelo Lucas e pelo marido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que chegou agora com essa forte dor de cabeça. E eu creio que o Senhor tem o poder, Pai, para curar. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela Daniele, eu oro pela casa dela, pela família dela. Eu apresento todos em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu também peço, Senhor, pela vida da Karina, Pai, pela vida do Diego, pela vida, Senhor, da Pietra, pela vida do Antônio, ó Pai, seu filho. Vai de encontro, Senhor, a este jovem, onde ele estiver, Pai. Eu costumo dizer para o meu filho, Pai, que o que os meus olhos não veem, os olhos do Senhor veem. E eu creio, Pai, que a oração de uma mãe pode muito em seus efeitos, ó Pai. Então, enquanto ela ora, o Senhor livra. Enquanto ela ora, o Senhor guarda. Enquanto ela ora, Senhor, o Senhor fecha a boca do leão, Pai, contra a vida do Antônio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da Josefa, eu oro, Senhor, pela saúde da tua filha. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da Rita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontrá-la nesse hospital. Vai livrando, guardando, abençoando, Senhor, a vida dela, ó Pai, nessa noite, a vida de cada uma das irmãs, Pai, que estão aqui reunidas, Senhor, pela vida da Thalita, que não pode estar aqui hoje conosco, ó Pai, mas eu creio, Senhor, que tem sido bênçãos, Pai, para essas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, entra sobre a vida de cada uma, Pai, opera o milagre, Senhor, Pai, Senhor, a tua vontade e o teu querer, traz a restauração, a libertação para mulheres, Pai, que têm orado pelos esposos que ainda não são convertidos, ó Pai. Entra, faz a obra, Jesus. Aleluia, faz a obra por completo, Pai. Aleluia, por mães que têm orado pelos filhos, Pai, que ainda não são libertos, Pai, por filhos que estão, Pai, no mundo das drogas, do vício, Senhor. Vai libertando, Pai, a nossa juventude, Senhor. Vai restaurando as famílias, os relacionamentos, vai abrindo porta onde não tem porta, vai trazendo, Senhor, a saída para a solução desse problema, Pai. Vai colocando fé no coração dessa mulher, tira esse medo, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, do coração dessa mulher, ó Pai, que ela creia, que ela acredite, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, que o Senhor é Deus poderoso, que promete e cumpre. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, cumpra sobre a vida dessas mulheres, Pai, o seu querer, a sua vontade. Continua abençoando e honrando a vida de cada uma, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todas na paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, mulherada. Amém. Fique com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe a todas. Boa noite, Deus abençoe vocês todos.